Fala, garoto. E aí, meu mano? Você tá bem? Eu tô numa correria doida, graças a Deus, né? Assim que é bom, né? Muito parado da dengue, né? Água parada. É isso aí, cara. Primeiro eu queria te agradecer pelo teu tempo. Eu sei que a agenda tá bem corrida, É mas isso, meu te, irmão. te agradeço muito aí pela confiança e pela parceria. É um prazer estar aqui com você. Como você falou agora há pouco, faz pouco tempo que a gente se conheceu, mas é um cara também que eu admiro já pelo que eu conheço e é um prazer poder estar aqui contigo. A gente vai conhecer um pouco da história desse cara que, quando ele começou a me falar, impactou bastante. E às vezes é algo não tão comum, né, nos dias de hoje, se a gente for falar. Mas é um cara que tem muita história de vida e com certeza vai construir um legado. Está construindo já, né? Está construindo um legado muito forte Amém. para quem vem para trás, né? Mas para a gente começar, e assim, só para deixar de antemão, a gente gosta muito de verdade, né? E quando eu bati um papo com o Henrique, falei, cara, você quer seguir uma linha? Ele falou, cara, vamos seguir a verdade. Então você toca aí Exatamente. e a gente vai seguindo. E não tem nada combinado. Ele, inclusive, não sabe nem a pergunta que eu vou fazer para ele. Eu quero fazer Então, um negócio quem bem. quiser mandar pergunta, vai ser mais uma pergunta novidade. É só novidade, sem erro É algum. isso aí. Eu preparei alguma coisa aqui só para gente seguir um norte, tá, meu irmão? Mas vamos levar de uma forma bem leve, porque eu também quero te Fechado? conhecer e melhor. Manda ver. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse e explicasse para a gente quem que é o Henrique. Cara, meu nome é Henrique Elias. Eu sou um cara que já teve diversas experiências na vida, né? Profissionais, pessoais e tudo mais. E não é frase batida falar que eu sou um ser humano em constante evolução, mas a real é que eu sou um grande curioso da mente humana, do desenvolvimento humano. Então eu gosto de estudar isso, gosto de trabalhar com isso, me aprofundo cada vez mais em desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, como que a mente pode contribuir ou atrapalhar para tudo isso. E eu sou um cara que me realizo estando com pessoas que eu posso de alguma forma contribuir. Então isso, inclusive, foi o que lá atrás me levou a entrar no seminário. Assim, pô, cara, eu gosto de ajudar as pessoas, de estar no meio das pessoas. Será que se eu fosse padre, se eu fosse um irmão salesiano, qualquer coisa assim, eu ia estar realizado? Então foi uma coisa que me levou lá atrás a entrar no seminário, foi isso aí também. Essa aqui era a segunda pergunta que eu ia te fazer, e que foi, inclusive, quando a gente se conheceu, na hora que você me falou, eu dei aquela. Eu falei, sério? A gente tem uma. Eu também sou católico, sigo a doutrina cristã, mas a gente é aberto a todo tipo de religião, desde que esteja perto e siga algo, né? Mas eu Uhum. queria entender como é que foi essa história de seminário, da onde surgiu isso, com quantos anos, o que passou pela cabeça do Henrique. Você já veio falar que você gosta muito da pegada de mente humana, isso também a gente já vou colocar um tópico aqui que a gente vai falar daqui a pouco. Mas me conta, como é que surgiu isso do nada, essa vontade e esse desejo de seminário? Cara, meus pais sempre foram muito religiosos, né? Muito praticantes realmente, envolvidos na igreja e tudo mais. Eu estudei em colégio católico e eu sempre vi lá dentro do colégio padres velhos. Então, aquele negócio muito arcaico e tudo mais. Então, nunca foi uma coisa que me encantou. Aí, quando eu estava na oitava série, que hoje seria o nono ano, vieram alguns padres jovens para o colégio que eu estudava. Eu falei, pô, dá para ser legal, dá para ser um negócio, não é um negócio tipo travado, arcaico e tal. Pô, de repente é uma possibilidade. Eu gosto disso, gosto de religião, gosto dessa coisa toda, né? E aí, na oitava série, pro primeiro ano, né? Eu estava entrando no primeiro ano, eu fui fazer uma experiência de seminário ainda no primeiro ano do ensino médio. Aí eu fiquei uma semana, falei, cara, não, tô longe dos meus amigos, da minha família, não é isso que eu quero agora. Aí eu voltei, aí eu continuei fazendo colégio. Eu não lembro se eu estava no primeiro, acho que estava no segundo ano do ensino médio, alguma coisa assim. Aí eu voltei, terminei o ensino médio. Aí quando eu terminei, eu tinha 17 anos. Eu estava um ano adiantado. Eu pensei, cara, se eu ficar um ano, entre aspas, parado, sem fazer faculdade, eu só vou igualar com todo mundo. Eu não vou perder um ano no meu desenvolvimento. Se der certo, boa. Se der errado, boa. Não me atrasei, né? Nesse sentido. E aí surgiu a oportunidade de entrar para o seminário para viver junto com os padres, morar com eles, ter as atividades que eles tinham dentro de um colégio e tudo mais, experimentar realmente isso. E aí eu fiquei morando, para quem é de São Paulo, aqui no Liceu Coração de Jesus, ali na Luz. Para quem não é de São Paulo, na Cracolândia, que aí todo mundo já sabe onde é exatamente do lado, né? Lá. Inclusive, a sala de pastoral, aqui atrás os caras fumavam maconha, então a gente ficava louco junto com os caras lá, por tabela, né? Mas aí eu vivi um ano lá. No final desse ano eu fui para Lorena para começar a estudar filosofia
E aí eu comecei a ponderar algumas coisas que eu falei assim, cara, amo ajudar o próximo, amo estar a serviço de Deus, independente de religião, mas dentro da Igreja Católica também, mas, cara, não é para mim isso aqui. E aí foi que eu saí do seminário, eu estava lá em Lorena, voltei para São Paulo, e aí segui minha vida, fui fazer administração e todo o resto que eu fiz na vida. Mas foi isso que me levou lá E para dentro. então foi mais no sentido de encontrar a vocação mesmo, de entender se aquilo era a sua vocação, e a questão de experiência de você poder viver algo que, como, pelo que você me falou, foi meio que foi criado dentro da igreja e você queria experimentar algo se realmente essa era a tua vocação. Exatamente. Eu pensei, por que não? Pô, pode ser que eu não cogite isso, pense só em carreiras normais e ali seja o meu lugar, sabe? Então foi meio nessa de curioso, de ver para crer, ver para ver se era isso ou se não era. Aí eu entrei lá para entender e saí quando eu entendi que não era não. Show. E uma outra curiosidade, ainda nessa base de seminário, como é que foi a questão de aceitação familiar? Eu sei que você falou que seus pais viveram dentro da igreja, cresceram dentro da igreja, e a gente tem duas vertentes aí, né? Você tem a entrada no seminário, que gera um tipo de impacto, e a saída do seminário, que com certeza vai te gerar um outro tipo de impacto. Exatamente. E aí, dentro do ciclo familiar, a gente tem, por exemplo, as famílias primárias, vamos falar assim, que seriam pai, mãe, um irmão, uma pessoa que está mais próxima, e a gente tem as pessoas que são tios, primos, avós, ou algumas pessoas que estão dentro do seu ciclo de amizade, que às vezes acabam estando um pouco mais distante, e o julgamento, tanto de in de out, é diferente, né? Como que foi essa pegada, Henrique? Cara, isso daí eu posso dizer que já foi uma coisa que o seminário contribuiu para a minha vida pessoal e profissional. Quando eu falei que eu ia entrar no seminário, penso que eu estava no terceiro ano, saindo do terceiro ano, então o julgamento dos colegas já era grande. Exato. Alguns familiares na questão de, pô, poucas, né, brincadeiras que eu ouvi de pessoas próximas assim de, pô, mas você não gosta de mulher, pô, mas você não tem vontade de casar, você não sei o que, e tudo mais. Mas eu ouvi quando eu entrei do porquê que eu estava fazendo aquilo e talvez eu ouvi quase o dobro de quando eu saí, por que eu estava saindo. Tanto de pessoas do âmbito familiar, quanto pessoas que eu me relacionava dentro da igreja e tudo mais. Parecia que o fato de eu ter escolhido sair era de ele não aguentou ou alguma coisa assim, sabe? Que eu, com algumas falas eu sentia isso. E aí foi uma coisa que já me ensinou, não importa o que você faça, vai ter alguém falando. Você entrou pro seminário, pô, pode ter alguém falando que carreira fantástica, mano, você vai dedicar a sua vida para falar de Deus para as pessoas e sei lá o quê, e de repente trabalhar com os drogados de noite sem parar, ou com os idosos, seja quem for, com os jovens. E aí vai ter um monte de gente falando assim, nossa, você não vai transar, você não vai não sei o quê. Aí quando você sai, tem um monte de gente que vai falar para você assim, pô, que bom que você entendeu que não era lá a sua vocação, e é em outro lugar e tal. E vai ter gente falando para você, ah, não aguentou, né? Você tava querendo dar uma. Então, assim, irmão, ali eu aprendi. O que quer que você escolha, escolha pelas suas convicções. E até, não foi exatamente essa pergunta que você me fez, mas teve uma vez, quando eu pensei em sair do seminário, eu fui conversar com um padre, que é até hoje um grande amigo meu, e eu falei assim, pô, Dé, tô pensando em sair, não sei se eu tô feliz aqui dentro, não sei se é isso que eu quero pra minha vida. Ele falou, Henrique, você é o melhor seminarista? Eu falei, como assim, Dé? Ele falou, pô, você chega todos os dias no horário para as orações, você está lá no momento de estudo, você cumpre com seus deveres, tudo perfeitamente. Olha, Dé, mais ou menos. Ele falou, então fica 2, 3 meses sendo o melhor. Porque aí você vai ter certeza que é isso que você não quer para você, para sua vida. Porque se você não está cumprindo com as suas obrigações, se você não está fazendo o que você deveria, se você não está realmente vivendo essa vida, como é que você pode dizer que é isso que você quer ou que você não quer? E isso, quando lá para frente eu pensava assim, pô, tô nesse trabalho, não quero estar nesse trabalho, eu acho que não é legal essa profissão, por exemplo. Eu pensava, pô, eu tô sendo o cara exemplar aqui dentro, dentro de um relacionamento, homem e mulher. Eu tô com alguém, eu penso, eu tô sendo o melhor namorado, marido, noivo, sabe, que eu poderia ser, para eu falar assim, não quero estar com essa pessoa. Porque se eu não estou sendo melhor naquilo que eu estou fazendo,
eu não sei se eu posso sair ou não, porque eu estou saindo de uma coisa que eu não estou vivendo que eu deveria. Então, quando eu pensei em sair do seminário, eu tinha essa convicção de que eu fui durante um tempo o seminarista padrão, fazia tudo que tinha que fazer, no horário que tinha que fazer, do jeito que tinha que fazer, tudo bonitinho, para no final dessa jornada, quando eu falei assim, eu quero sair, eu sabia por que que eu queria sair, tanto que quando eu fui sair, o padre falou assim, ó, te dou uma semana em casa pensando. Se você dentro dessa semana perceber que você fez o que você não deveria fazer, volta, sua cama tá lá, sua mesa de estudo tá aqui, não precisa falar nada. Põe suas coisas e volta para o normal. Foi, padre, eu sei que eu não vou voltar porque eu pensei bem. Então, quando eu saí e encontrei muitas pessoas falando de, ah, mas você entrou, ah, mas você saiu, foi ali que eu aprendi, cara, deixa o mundo falar. Se eu sei que eu não estou fazendo de sopetão, entendeu? Não estou fazendo tipo de, ah, acordou sol hoje, então eu vou fazer. Não, não é isso. Tá tudo programado. Eu pensei, eu me dediquei a ser uma pessoa que eu sei que eu não quero ser. Então, beleza. Mas, respondendo a sua pergunta, ouvi bastante quando eu entrei, ouvi bastante quando saí. E você falou um negócio muito legal aí, cara, que é a questão de julgamento. E esse é um tema, quando a gente fala de seminário, às vezes as pessoas acham que você vai falar de religião A, de religião B, e pelo contrário, a gente está falando de vivências e experiências. E quando você falou para mim que no seminário ele te mostrou que sempre vai ter julgamento, a gente pode trazer isso para a nossa vida. E muito, né? Porque tudo que você vai fazer, se você vai fazer um curso hoje, a pessoa fala, ixi. Se você grava um stories, a pessoa fala, cara, você tá virando blogueirinho? O que que você quer com isso? Então, sempre as pessoas vão criticar atitudes que forem feitas. Porque eu acho que é um pouco da cultura, enfim. E sempre vai ter aquela galera que vai falar, não, Henrique, cara, continua, eu tô contigo, que você precisar, eu tô aqui, mas a maioria, a grande maioria, ela vai buscar meios de criticar e de te enfraquecer. E isso que você falou Exatamente. de aprender sobre o julgamento, eu acho que faz muito sentido em tudo que você vai fazer na vida. E até você falou um negócio que eu anotei aqui, mas que eu vou falar daqui a pouco. Para a gente continuar, você já deu uma introdução da minha próxima que eu ia perguntar para você, era assim, qual que é o teu sentimento? O que que você sentiu que te levou a falar, cara, puta, o Henrique não nasceu para isso. Não é essa pegada que o Henrique quer seguir. Eu tenho, sim, objetivos, sonhos de ajudar, de ter as pessoas do meu lado, mas não é esse caminho, essa viés que eu quero seguir. Qual que foi Existem alguns qual... pontos. Bora. Um É assim que ponto. eu quero. Eu queria construir uma família. Eu Show. cheguei, quando eu comecei, eu fui para Lorena, comecei a estudar lá filosofia. Eu ia, por exemplo, na missa de lá com a comunidade, eu não sei o quê. Eu comecei a olhar o pai com a esposa, com o filho, e eu falava assim, cara, acho que eu quero viver isso, mano. Dizer eu nunca vou poder viver isso é meio pesado. Então, isso foi uma coisa que me pesou. Mas não foi o principal, digamos assim. Quando você entra nos Salesianos, você faz 3 votos. Um é de castidade, que todo mundo conhece. O outro é de obediência e o outro é de pobreza. Pobreza não necessariamente rasgar suas roupas, não, nada disso. É de não ostentar, entre aspas, né? Seria mais para esse lado. O que talvez mais me pegou foi o de obediência. Porque o de obediência é tipo assim, eu viro para você e falo assim, então Zé, a partir de amanhã você está em Americana. Você vai trabalhar lá, você vai fazer isso. Você fala assim, pô, mas estou desenvolvendo um trabalho legal aqui, eu queria continuar aqui. Eu falei, então, mas voto de obediência. Eu sei o que é melhor para a congregação e tudo mais. Não que aconteça exatamente desse jeito, tá? Mas Uhum. entenda, você fez um voto de obediência, mano. Você tem que obedecer. E não que eu seja o rebelde, mas bem entre aspas, tá? Ter o tempo inteiro uma arma apontada para sua cabeça que alguém fala, você vai fazer isso, você faz, não era uma situação que me agradava. E outra coisa que na época também me pesou, a gente falou de julgamento. Imagina eu, sendo seminarista, eu sempre fui um cara que gosta de conversar com as pessoas, independente se é preto, se é branco, se é amarelo, se é mulher, se é homem, se é gay, se é... Cara, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de entender a pessoa e se eu puder dar um grão para ela ser melhor na vida dela, nossa, eu vou dar 10. E dentro do seminário, às vezes aconteceu uma cena uma vez, por exemplo, que uma menina veio me procurar para conversar. Ela falou assim, pô, Rick,
a conversar com alguém. A gente pode conversar? Eu falei, claro. Levantei da minha sala e falei assim, vamos sentar lá no pátio. Porque aí entra uma outra lição que eu aprendi lá. Quem não quer, não cria situação. Então, se eu não quero que falem de mim, porque eu estava sentado numa sala fechada com uma menina, eu não vou criar a situação. Se eu não quero que, de repente, ela venha me dar um beijo, eu não vou ficar numa sala sozinho com ela, que vai criar a situação. E aí eu fui pro meio do pátio, sentei numa mesa do pátio, comecei a conversar com ela e tal. Eu vi o padre diretor passando. Deu uns 2 minutos, eu vi o padre diretor voltando. Deu mais uns 5 minutos, o padre diretor passou de novo. E eu só vendo a cena, e aqui conversando com ela, só vendo a cena. Ai, Passou cara. um dia, veio o meu orientador falar comigo. Ah, Henrique, então, tem que cuidar essa liberdade que você dá para as meninas, porque estão falando e tal. Eu falei assim, eu sei quem está falando. Quem falou foi o fulano, ele está falando de uma cena que foi assim, assim, assim no pátio e tudo mais. Aí ele tomou um susto, porque ele achou que ele ia me pegar de calça curta. Aí eu falei, você sabe o que ela estava falando comigo? Não, não faço ideia. Eu falei, então, ela queria um aconselhamento porque o namorado dela estava falando para ela que ele só acreditava que ela amava ele se ela desse para ele. Ela está na 7ª série. Você acha que eu deveria ter continuado falando com ela? Ou deveria ter falado, desculpa, eu não posso falar com você porque eu sou um seminarista? É, mas aí você pode falar para ela vir falar com a gente. Eu falei, ela, sua sala é do lado da minha. Se ela não bateu na sua e bateu na minha, é porque ela não sente a vontade para falar com você. Por algum motivo que eu não sei qual é. Então, você entende como que era? E não tô dizendo, não sei se é assim hoje, não estou dizendo que todos são assim, mas você entende o julgamento? Então, sabe quando você fala assim, irmão, eu estou querendo ajudar, estou querendo fazer um negócio. E vai ter gente olhando pra mim, botando o dedo na minha cara. Cara, se eu quisesse pegar ela, eu não sentava com ela no meio do pátio pra todo mundo ficar de olho e falar assim, ela tá dando em cima dele, vamos ficar de olho nos dois. Sabe? Não era nem Com uma época de certeza. WhatsApp, de não sei o quê, mas, mano, quem quer fazer coisa errada, sabe fazer. E faz, irmão. Então, tipo, foram esses pontos de julgamento da postura que eu tinha, que eu continuo tendo. Então, hoje eu tenho meu relacionamento, eu sou completamente fiel ao meu relacionamento, mas se vier uma pessoa que fala assim, pô, Rick, tô precisando trocar ideia, eu vou sentar e vou trocar ideia com ela. Se eu precisar colocar a pessoa numa sala, porque, pô, não pode ser um negócio aberto com todo mundo e tudo mais, eu vou sentar numa sala com ela para conversar. Mas eu não vou deixar de ajudar uma pessoa por causa do julgamento alheio. Mas estar numa posição de destaque, que esse julgamento ia ser maior ainda, foi uma coisa que contribuiu na hora da minha decisão também. Isso que você falou, você falou duas coisas aqui nessa fala sua que me chamaram a atenção. A primeira é que quando a gente fala de seminário ou que a pessoa vá seguir uma outra doutrina mais a fundo, muita gente pensa, a primeira coisa é sobre castidade, sobre constituição de família, sobre isolamento de tudo. E você me falou uma coisa que é bem legal. Você vê, muita gente às vezes acha que, putz, o Henrique desistiu porque a castidade estava muito pesada ou porque não fazia sentido. Mas quando um dos pilares que te fizeram desistir foi a questão da obediência. E em cima do que você falou, eu sou um cara também que eu amo pessoas, cara. Eu sou apaixonado por pessoas. E eu tenho, graças a Deus, amizades de todos os tipos, etnias. E esses dias eu estava conversando com um amigo meu, um cara que é jovem, que também ele segue a religião evangélica, e ele falou para mim que a coisa mais difícil dentro do que ele do que ele segue, do que ele acredita, é a parte do conservadorismo, porque ela entra de uma forma tão pesada, ela passa tanto do ponto que ele não consegue entrar numa linha e acompanhar o crescimento. Ele falou assim para mim, é como se porque a gente estivesse numa determinada área, eu não pudesse acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, as coisas que acontecem, as ideias que surgem, é como se eu não pudesse usar a tecnologia a meu favor, entende? E ele falou que isso era o mais pesado e o que mais gerava discussão. E agora, em cima do que você está falando, até desse segundo ponto que eu falei, que chamou a minha atenção, em cima do que você estava falando desse comentário que foram conversar contigo, é exatamente isso. Só que se a gente trouxer para a nossa realidade, cara, isso não acontece só com a parte cristã ou com quem está envolvido com esse tipo de coisa. Isso acontece no dia a dia. Se a gente pegar no nosso dia a dia de trabalho, vamos falar, as pessoas que envolvem o nosso cotidiano, quantas pessoas às vezes não entendem o porquê estamos fazendo certas coisas, ou o porquê estamos tomando algumas atitudes, mas elas entendem como julgar. Elas sabem como
propagar, é o famoso telefone sem fio, né? A gente acaba Exatamente. estando no centro de algo que muitas vezes a gente nem entende o porquê, pelo simples fato que uma pessoa não compreendeu o que está acontecendo, e esse julgamento ele começa, aquele burburinho, burburinho, burburinho. Cara, e isso acontece muito, isso que você falou, parece que eu vejo empresas, eu trabalho com evento há muito tempo, e a gente faz bastante evento corporativo, só corporativo, na verdade. E eu trabalho... Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está entrando aí, toda a galera que está entrando. Obrigado pelo tempo de vocês. E se tiver alguma colocação, pode fazer, que o Henrique aqui, ele falou que o que vier, ele responde. E a gente viveu muito, cara, sentido eventos médicos de advocacia, eventos de polo industrial, e a gente vê muito isso. Equipes bem desenhadas, onde cada um é importante e, por sinal, muito importante na função que desempenha. Porém, burburinhos, eles vão fragmentando isso, desgastando essas pessoas de uma forma desnecessária. Isso que você disse, já colocando a próxima pergunta, é muito comum, é mais comum do que a gente imagina até. E em cima de tudo que você está falando, em cima dessa experiência, em cima de todo julgamento, em cima de tudo que você passou lá dentro e com certeza aprendeu muito, quais os principais ensinamentos que o Henrique tirou de lá e fala assim, cara, isso hoje é fundamental na minha vida. Eu não posso, hoje eu não consigo viver sem olhar para aquele aprendizado, para aquilo que eu trouxe de lá e que faz muito sentido hoje na minha vida. Cara, tem algumas coisas que a vivência, não só no seminário, como dentro da religião, me ensinaram. Uma delas que é todas as mentorias que eu faço, eu nunca consegui trabalhar com alguma pessoa que seja totalmente descrente, um ateu, que não acredita em... Cara, eu não me importo. Eu já trabalhei com mãe de santo, já trabalhei com galera da Umbanda, já trabalhei com pessoal espírita, mas para mim tem que ter algo a mais, entendeu? Para mim, não importa o que seja, existe algo a mais. Mas o que eu sempre vi é que as pessoas, como uma vez um mentorado chegou para mim e falou, porque isso aconteceu porque Deus isso, Deus aquilo, as pessoas não se afastam de Deus. As pessoas se afastam das pessoas e do quadro que elas pintam de Deus. Então, eu não lembro de ter visto em nenhum momento na Bíblia alguém falando que Jesus se preocupou porque ele estava pegando água sozinho com uma samaritana no poço e a samaritana deu água para ele. Ninguém ficou falando dele. E ele também não estava se importando se alguém estava falando. Ele estava fazendo bem para ela. Então, uma coisa que eu aprendi é, sempre que possível, seja o melhor exemplo do Deus que você segue. No meu caso, seja o melhor exemplo de Cristo. Então, Henrique, você faz isso 100% do tempo? Não, porque senão eu chamava Cristo, não chamava Henrique. Mas eu procuro olhar para as pessoas com o máximo de amor, compaixão e pouco julgamento. E tento me colocar ao máximo no lugar delas. Porque lá dentro eu pude aprender que é assim que a gente tem que olhar para as pessoas. Esse seria o jeito que o cara que eu sigo olharia. Então, quando eu olho para o José, mas o José aprontou muito, o José fez isso, fez aquilo. Beleza, e daí? Você não aprontou também? Você é o novo Jesus. Você nasceu, cresceu puríssimo. Então, esse olhar tirando o julgamento, até por ter passado pelo julgamento, isso me ensinou. Uma outra coisa que eu aprendi muito no seminário, o que tem que ser feito merece ser bem feito. Então, quando eu morei, por exemplo, em Lorena, a gente tinha faculdade de manhã, almoço, e a gente tinha um negócio que a gente chamava de obrigação, que era logo depois. Cada um tinha a sua obrigação, seja limpar o quarto, limpar o banheiro, lavar a louça, cada um ia fazer uma parte. E aí, a obrigação era uma obrigação, merece ser feito, merece ser bem feito. Então, faz o negócio direito, porque depois, se você não fizer, você vai ter que voltar e vai fazer de novo. Você ficava com aquela obrigação por um mês, mais ou menos, às vezes 20 dias, depois mudava. Você vai parar de lavar o banheiro ou vai limpar a louça, qualquer coisa assim. Se você não fizer bem hoje, amanhã você vai ter que fazer. Se você não fizer bem amanhã, no outro dia você vai ter que fazer. E se você não fizer o tempo inteiro, quando mudar a obrigação, o José vai chegar e vai falar assim, o Henrique estava deixando isso aqui sujo, viu? Então tudo que merece ser feito, merece ser bem feito.
seja em relação à religião, seja em relação ao seu dia a dia, seja em relação aos seus projetos, ou então não faz. Ou então não mete a mão para fazer. Se não é para se dedicar, não começa. E esse Show. ponto, só para botar um terceiro ponto, Claro. que eu aprendi com um padre que foi um dos meus mentores quando eu estava lá dentro, que foi esse de seja o melhor no que você fizer para ter certeza que você não quer estar lá. E quem não quer, não cria a situação. Cara, não cria uma situação que você não quer depois. Se você não sabe como sair, entre aspas, dela, não entra nela. Então, eu falei em relação a relacionamento, por exemplo, você se colocar sozinho com uma pessoa dentro de uma sala, mas às vezes você, putz, eu não quero passar por aperto financeiro. Eu vou ficar parcelando coisa? Não. Por quê? Porque pode ser que amanhã aconteça alguma coisa e, sei lá, eu quero engordar? Não quero engordar. Então eu não vou ficar comendo um monte de porcaria todo dia. Então, não quer, não cria a situação. É o melhor jeito. É o melhor jeito de não dar errado. Show, cara. Isso que você falou de se algo merece ser feito o melhor possível, né? Isso é fantástico. E muitas vezes é o que falta pra gente, né? É o que falta para que a gente consiga, às vezes, mudar a direção, mudar o caminho, mudar resultado e mudar também a vida das pessoas. E hoje, saindo um pouco da sua história, da sua trajetória, o que o Henrique faz hoje? Qual que é o business do Henrique? O que o Henrique se dedica? Eu sei que você vai me falar de mentoria, mas eu sei também que tem muita coisa além disso. Eu sei que hoje tem Cara, alguns pilares e eu queria entender qual que é onde o Henrique se dedica hoje. hoje eu tenho 3 empresas, basicamente. A holding Henrique Elias tem. Eu tenho um box de CrossFit, que eu, inclusive a minha mentoria fala disso, que você tem que ser feliz no que você faz. Ah, mas, putz, eu já tenho sei lá quantos anos. Eu fui fazer educação física, eu tinha 26 anos. Falei, cara, não estou feliz no que eu estou fazendo hoje, preciso procurar outra coisa, eu vou fazer educação física. Eu fui fazer educação física, eu já tinha administração, depois de um tempo eu abri um box, que eu tenho ele até hoje, sou sócio dele, tenho eu e o Vinícius, que é meu sócio. Eu tenho uma consultoria e assessoria financeira, que eu faço terceirização de empresas, do financeiro de empresas, presto consultoria para eles, que é a minha primeira formação em administração e eu gosto disso, sempre gostei de números também. Show. E ela surgiu, na verdade, por uma necessidade durante a pandemia e tudo mais, e começou a crescer, se tornou uma empresa realmente hoje sedimentada. E eu tenho a parte que você mencionou bem, que é onde eu mais me dedico hoje em dia realmente, que é a parte de cursos, mentorias, palestras e tudo mais, que surgiu justamente de eu olhar para tudo que eu passei, tudo que eu vivi e falei assim, pô, eu posso encurtar o caminho para muita gente. Eu posso fazer as pessoas entenderem que vale a pena, não só vale a pena viver, mas vale a pena viver fazendo aquilo que você gosta de fazer. A vida fica muito mais legal, fica muito mais divertida. E não é uma balela, um papo de coach ou. Não, é uma coisa que é real, mano. Dá. É só você querer e fazer o que tem que fazer para acontecer, entendeu? Então, nesse sentido, eu fiz 2 formações em coaching, eu me formei hipnoterapeuta, fui estudar bastante dessa coisa que eu falei da relação corpo e mente. Então, o quanto as doenças e as dores que aparecem no seu corpo têm a ver com processos da sua mente, com preocupações, com tudo mais. Como professor de CrossFit, eu já vi várias vezes o cara pula a corda num dia, todo mundo pula a corda, no dia seguinte, algumas pessoas têm dor na panturrilha, outras não. A pessoa que tem dor na panturrilha tem só na panturrilha direita, não tem na panturrilha esquerda. Tá bom, mas você pulou com as 2 pernas ao mesmo tempo. Por que a direita está doendo e a esquerda não? Entender como os processos psicológicos afetam o seu corpo e por que eu me aprofundei nisso? Porque às vezes chega numa mentoria, eu estou falando com a pessoa, e aí eu começo a ver, seja, putz, se ela coça o nariz, aonde ela tem piercing, aonde ela tem tatuagem, o que isso vai representar. E às vezes eu consigo chegar para a pessoa e falar assim, então, Zé, pelo que você está me falando, e o jeito que você reage quando você fala disso, a relação com seu pai é uma relação boa? O cara fala, pô, mas o que tem a ver meu pai? Fala, então foi aí que eu, e é aí que eu estudo bastante, que eu gosto de ir no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento humano nessa área. É onde eu tenho me dedicado bastante nos últimos tempos. E isso eu sou prova, porque a gente conversando bastante na mentoria que a gente fez do Joel. Inclusive o próprio Joel
para quem está aqui e acha que é balela, elogiou o Henrique de uma forma diferente, perto dos outros 30 que a gente tinha lá. Mas conversando contigo, a gente percebe que você tem um olhar diferente para questões de gesto. Eu sou um cara que eu me movimento muito, eu falo muito com o corpo, né? Eu sou um cara, eu costumo brincar que se amarrar minhas mãos eu tô ferrado. É, E conversando eu sou meio contigo, por aí também. então, e conversando contigo em cima de algumas coisas que acho que não é o momento de a gente falar aqui, mas algumas dicas, e inclusive você me ajudou em alguns minutos de bate-papo naquele momento, percebe-se que você gosta muito dessa área. E você falou uma coisa aí que não estava nem nas minhas perguntas, nem está pensado, mas você falou que você gosta de mente, né? E dentro do meu projeto, da minha mentoria, do que eu busco para a minha vida, mentalidade é um pilar. É um dos pilares que para mim é fundamental. E em cima disso eu queria ouvir um pouco do Henrique, o quanto você acha e o quanto é importante, tem uma frase que eu até falo bastante, que é mente forte, tudo forte. Entender que nós, seres humanos, consigamos entender melhor o poder da nossa mente e como trabalhar isso. Eu não sei se falar a palavra blindada é suficiente, porque eu não sei se eu não acredito muito em mente blindada, porque todos nós podemos passar por situações que às vezes a gente não consegue ter essa mente blindada e a gente acaba sentindo o golpe. Mas uma mente forte, uma mente fortalecida e uma mente preparada para as adversidades. Eu queria ouvir um pouco do Henrique, o quão importante para você é essa questão de mentalidade. Pegar só um gancho antes de falar, quando você fala, por exemplo, de mente blindada, há pouco tempo o blindado no Rio de Janeiro pegou fogo, né? Os caras queimaram um blindado. Então, cuidado se você acha que você tem sua mente blindada, porque tem um vazio, né? Tem algum lugar que pode ser que entre e destrua. E talvez o seu concorrente, seu inimigo, está só olhando, esperando. Achou, vai entrar exatamente ali. Mas hoje já se fala que a gente passa de 90% a 95% da nossa vida, na nossa mente consciente, não na verdade é o contrário do subconsciente, né, que rege a nossa vida, a gente não olha para isso. Eu tô definitivamente é só por causa do tema que você falou, mas não é um merchan e nada disso. Eu estava agora antes da gente entrar, eu estou escrevendo um e-book sobre literalmente sobre crenças limitantes, porque eu aposto, cara, grandemente que uma crença limitante te deixa completamente fora de jogo. Então, exemplos práticos. Eu estou dando uma aula de CrossFit. Aí chega um aluno e eu falo assim, vai, põe mais peso aí para fazer. Ele fala assim, não, acho que não vai dar. Eu falo, então não põe, então tira. Não, não, eu vou tentar. Cara, não tenta, porque você já está achando que não vai dar certo. Então a chance de não dar certo é grande, a chance de você se machucar é maior ainda. Alguém que chega para mim e fala assim, ah, mas, sei lá, eu tenho facilidade para engordar. Você vai engordar. Existe uma coisa que a gente estuda na hipnoterapia em relação a crenças, que imagina se você, Zé, acreditasse numa coisa com todas as suas forças e isso fosse uma mentira. Como que você ficaria? Pô, você não ia mais acreditar naquilo. Agora, se você acredita que essa parede atrás de mim, se eu acredito que ela é azul, ela para mim vai ser azul. E não só porque eu sou daltônico, porque eu sei que ela não é azul. Mas isso é uma convicção minha. E minha mente vai forçar as situações para que eu prove que isso é azul. Se eu acredito que eu não sou capaz, eu vou me colocar em situações que mostrem que eu não sou capaz. Então, se eu te falar assim, por exemplo, putz, cara, é quase impossível eu conseguir, sei lá, fazer R$ 3.000 esse mês a mais. Cara, não dá, não tem como. Eu vou buscar todas as vezes que eu tentei fazer algum tipo de projeto na minha mente e isso não deu certo. Eu vou pegar exemplo de pessoas que tentaram e não conseguiram. Agora, se eu viro para você e falar assim, mano, eu aposto que eu consigo. Eu sei que eu consigo fazer três. Como você vai fazer? Não sei, mas eu sei que eu sou capaz, eu consigo. Irmão, a minha mente se abre para um outro espaço que ela fala assim, pô, peraí, isso daqui é uma convicção. Isso aqui tem que dar certo. Não tem como dar errado. Porque a gente sabe. Como que a gente vai fazer? Não sei. Eu vou falar com pessoas, eu vou estudar. Então, se dentro da sua mente você acredita em uma coisa,
essa coisa vai se tornar real. A gente tem vários estudos, livros Tacar com Pau, O Poder do Subconsciente, vai ter milhares de livros que vão falar exatamente sobre isso. Mas o fato é, por que que você pega pessoas que acreditam em milagres e acreditam que isso é uma possibilidade e elas se curam, elas se salvam, elas se, sabe? Alguns vão chamar de fé, alguns vão chamar de poder do subconsciente, alguns vão chamar de centelha divina, cada um vai dar um nome, mas é fato que quando, citando a Bíblia, Jesus fala que se você crê, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai virar para a montanha e falar, se atira no mar, e ela vai se atirar. Ele faz os milagres, eles falam, se você tiver fé, você vai poder fazer igual ou mais do que eu estou fazendo. Se você pegar o Alcorão, vai estar escrito também sobre isso. Se você pegar o budismo, vai estar escrito sobre Muda isso. a terminologia, Então, né? exatamente. Se você pegar as pessoas que acreditam simplesmente no poder da mente, vai estar escrito sobre isso. Então, não é uma questão de o quanto eu acredito. Quando uma pessoa fala para mim assim, mas eu não acredito nisso. Mas não é questão de você acreditar. É questão só de você entender e ver qual o caminho que você vai usar. Você pode chamar de fé e usar pelo caminho da fé, você pode chamar de subconsciente e usar o caminho do subconsciente. Mas a questão é que o seu sucesso ou o seu fracasso está dentro da sua mente. Porque se você acredita que você vai ter sucesso, você vai ter sucesso. Como? Não sei. Quando? Não sei. Junto de quem? Também não sei. Mas se você tiver a certeza que você vai ter sucesso, você vai ter sucesso. Porque todas as células do seu corpo vão se alinhar para isso. A sua mente vai abrir, vai expandir para que você enxergue coisas onde ninguém enxerga. Por exemplo, vai estar uma conversa, eu e você, os dois estão voltados para, cara, eu vou ter sucesso, eu vou fazer mais dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vai ter uma terceira pessoa que está viajando na vida. E aí a gente vai estar conversando, daqui a pouco alguém vai falar assim, pô, garrafa d'água na live estava quase acabando a água. Aí uns vezes eu falo assim, mano, e se a gente tivesse uma garrafa d'água que fosse assim, assim, assado, para não ficar entrando no meio da live ou tal, se a gente colocar patrocinador nas garrafas de água da live, puta, e o cara do lado vai falar assim, nossa, mas como vocês pensaram nisso? Fala, porque sua mente não enxerga a possibilidade, sua mente não acredita que é possível. Então, eu tenho a plena convicção de que as suas crenças, você usar a sua mente a seu favor, um ponto de performance que não tem como seguir sem. Porque se você ficar em pé acreditando que você vai cair, você vai cair. Vai desequilibrar, vai dar uma tontura, você vai cair. Então, se isso você, em hipnose, você faz isso loucamente. Como é que você hipnotiza uma pessoa? Eu já fiz isso uma vez com um moleque. Criança é mais fácil de hipnotizar porque ela tem menos senso crítico e muitas coisas, né? Nos bloqueios. E aí, exatamente, estava um moleque e o primo dele. Hipnotizei o moleque, fiz ele esquecer. Você vai construindo, né? Que a gente vai empilhamento de De sugestões. dados. Esquecer um número, esquecer o nome dele, esquecer não sei o quê. Até o ponto que eu falei assim, ó, você vai abrir o olho, é o Cristiano Ronaldo que está do seu lado. O moleque fãzaço, o Cristiano Ronaldo. O moleque abriu o olho, olhou pro lado e começou a chorar. Chorar, 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 chorar. Cara, se a sua mente é capaz disso com alguém falando, imagina com você falando. Então, não acredito ainda, Henrique. Acho que você está falando besteira pro Zé. Beleza. Me diz a última vez que você chorou vendo um filme ou que você ficou com raiva, ou que você ficou com medo. Você sabe que aquilo é mentira e você está levando. Sua mente mexe com você, velho. Ponto. Ponto. Cara, é muito legal isso e agora já quero te fazer um convite ao vivo aqui. A gente está gravando o podcast que a gente vai soltar agora e eu sou fãzaço desse assunto de mente. Para mim como eu te disse, é um dos pilares que eu acredito. Então eu quero um podcast contigo para a gente ficar falando disso horas, só falando da poder da mente. Eu também gosto muito, leio bastante sobre isso, desde Pense em Riqueza de Napoleão Hill até O Segredo. São livros que explicam muito para a gente e que fazem muito sentido. Às vezes, são testes bestas, vamos falar assim, né, modo de dizer, com perguntas e que às vezes a gente fala assim, nossa, que coisa retardada, mas que fazem sentido. Eu lembro que quando eu li O Segredo, tinha uma frase que era, tinha uma parte que era para mim escrever uma frase com o que eu queria e todo dia de manhã eu leio essa frase. Cara, eu não sei explicar o que aconteceu.
mas deu certo. E foi antes de eu acabar de ler o livro. Aí você quer que às vezes a gente não consegue entender e fala, cara, será que eu fiquei mais inteligente do dia para noite? Ou será que eu passei a acreditar naquilo? E quando você acredita naquilo, automaticamente você determina seu foco, você determina sua energia, porque é muito isso, é energia, é energético o negócio, não tem como falar que não é. Então, quando eu estou acreditando em algo, quando eu ponho na minha cabeça que aquilo faz sentido e que vai dar certo, automaticamente a minha energia, foco, atenção e o meu corpo, ele é destinado para aquilo. Então, eu compartilho dessa mesma opinião. Eu acho que é por isso que eu até falo muito mente forte, tudo forte, porque realmente é isso. É uma fortaleza. E nós não entendemos o poder da nossa mente. Nós não somos capazes de entender. E às vezes você encontra aquelas pessoas que falam assim, cara, esse cara tem o QI fora da curva. Nossa, esse cara aí, ele é diferente. Ele tem um QI diferente das pessoas. Quando na verdade ele não tem um QI. Ele só tem convicção e acredita muito nas coisas que ele quer implementar. Enquanto a gente acha que, igual você disse, uma garrafa d'água é loucura, tá, entrar aqui na live, pro cara não, é um negócio da vida dele e aquilo literalmente muda e impacta muitas pessoas, né? O que a gente vai ver sempre é assim, se a pessoa tem a convicção de que isso não é real, ela vai fazer o que você fez, por exemplo, escrever a frase, vai começar a falar todo dia e quando der certo vai falar assim, ah, foi coincidência. Aí ela vai fazer outra coisa, vai falar assim, ah, aconteceu. Irmão, eu já fiz testes dos pequenos aos grandes. Quando eu estava começando a trabalhar dando aula de CrossFit, uma vez eu falei, cara, podia hoje, sei lá, acabar a luz do box para eu poder ir embora mais cedo para casa. Aí eu cheguei, falei para a recepcionista do box que eu trabalhava, assim, se tudo der certo, hoje acaba a luz. Ela falou, Henrique, eu trabalho aqui há 3 anos, nunca acabou a luz. Eu falei, não, demorou. Comecei a dar aula, 20 minutos de aula, acabou a luz. É coincidência? Ah, Henrique, você fez algum... Eu não sei. Eu sei que eu pensei exatamente isso e acabou a luz, brother. E tipo assim, cara, como que acabou a luz? Sabe? Vamos pro lado bíblico? Todas as vezes que Jesus vai fazer um milagre, ou a maioria deles, ele fala assim, você acredita que eu posso? O cara fala, acredito. Então, beleza, então você está curado. É isso. Ponto. Nunca teve um maluco que falou assim, não acredito, estou pagando para ver, vai, faz. Então, mano, se não acredita, beleza, então não vai acontecer nada. Então, acho que é exatamente isso. Já estou, já que eu já estou convidado, eu já aceitei o convite. Pode ter certeza que estarei aí contigo. Vamos gravar em breve, então, hein? Te mando a data. Mas, assim, e você acha que a gente está um pouco, muito próximo na nossa na geração, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? Um rodou um pouquinho mais murcho, outro não, mas a gente está muito, muito ali, muito parelho. Hoje você tem um corpo melhor, né? Faz crossfit todo dia, pega peso. O último crossfit que eu estou fazendo agora, ultimamente, é só de comer. Mas qual que é a diferença que você acha hoje e os impactos em cima dos valores, do que a gente tem visto para essa geração que está vindo? Para essa galera nova, essa galera, eu estou dizendo, de, sei lá, de 12, 13 até uns 24, 23 anos, porque a gente percebe, tem hora que eu converso com essa galera e eu falo, cara, são mundos diferentes, eu acho que eu sou extraterrestre. E o que você acha que impacta tanto nessa geração nova? Qual que é a diferença? Sei lá, se é cultural, se é valor? O que você acha que faz muita diferença, né, nessa galera? Tem uma frase que eu acho que resume um pouco isso, Zé. Tempos difíceis constroem homens fortes constroem tempos fáceis constroem homens fracos. Pensa a história que você ouvia, por exemplo, do seu pai e da sua mãe, como é que eles iam para o colégio? Básico, para ir para o Sim. colégio. Putz, mano, tinha que atravessar um rio, tinha que fazer não sei o quê, que tinha pai, não sei o... Parecia que o cara tava indo para a guerra, não tava Três indo para o colégio, tá quilômetros a ligado? pé, voltava sem luz. Exatamente. Ah, começava a chover, por exemplo. Meu pai, uma vez, ele pisou num. Acho que não sei se chegou a ter tétano ou qualquer coisa assim, porque estava chovendo, ele teve que botar um irmão nas costas, passar por uma rua alagada, pisou nos negócios. Você fala assim, meu Deus, era a guerra, tá ligado? Beleza. Você, como que você ia pro colégio? Eu, como eu ia pro colégio? Já foi mais manso. Quem está construindo hoje, não 100%, mas a geração que constrói hoje, por exemplo, um chat GPT, um WhatsApp, um Instagram, já é uma geração
que veio de um favorecimento um pouco melhor e está deixando as coisas cada vez mais fáceis. E agora quem está chegando, chega para um moleque de 10 até 25 anos, sei lá, até 20 e poucos anos, e fala assim, então, pra você entrar na internet agora, vai ter que discar, esperar um pouquinho, e a conexão vai ser tipo, pôs o site, vai lá fazer um cafezinho e volta para ver se já rodou. E Quer você só ouvir uma entra depois da música? meia-noite, que é mais barato. Exatamente. Os caras não têm essa noção. Então, a falta de dificuldade gera as pessoas cada vez menos adaptáveis, eu acredito. E isso eu brinco, mas é meio sério. Se prepara que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais, porque vai ter gente que É, não vai. É fácil para você contratar hoje, pessoa não. dessas gerações mais E a gente novas? estava discutindo isso hoje, agora, faz o quê? Eu fui para uma reunião, faz o quê? Umas 3 horas e alguma coisa que a gente estava conversando isso, estava conversando aqui com a minha sócia sobre isso, exatamente isso. A gente precisa contratar, eu tenho demanda para isso. Eu consigo ter e eu não consigo achar as pessoas certas. E aí você fala, pô, Exatamente. mas teu trabalho tá ruim, você tá recrutando errado, teu processo seletivo. Cara, não é só isso. Hoje não A é sua só régua tá vem aqui, a cara. nós, é só vem a Exato, nós, ao vosso reino nada. exato. Em cima do que você está falando, até esses dias a gente foi fazer uma reunião aqui num café e entramos num café e eu vi um negócio e falei, caramba, ele fala assim, você quer ficar lá em cima que a gente tem uma biblioteca. Eu achei que fosse alguma coisa meio, vamos falar assim, meio fictícia. E não era, cara, era uma biblioteca real. E eu até comentei na época, eu fiz um story, falei, cara, eu nunca vi tanta Barça junto. E você falar para essa molecada, o que é Barça? Não E faz muitas ideia. pessoas, para fazer um trabalho de escola, às vezes demoravam, sei lá, dias, semanas. Hoje a gente, se eu precisar pesquisar um negócio, igual a gente teve hoje a aula do Joel, a mentoria, que para quem não sabe a gente faz parte, e a gente estava, ele mostrou alguns insights, e conforme ele ia mostrando, eu ia pesquisando do lado e falei, cara, tá na minha mão. E é mesmo isso que você falou, essa frase que você falou define muito a nossa geração e eu acho que tem sim pontos fora da curva, mas nós temos algumas dificuldades também pela frente. E o comodismo, né? Essa geração ela é muito Exato. cômoda, ela é muito cômoda. Então, se passou das 6, é aquele negócio, deu 6 em 1, eu já estou fazendo hora extra. Não dá, hein? Não dá. 6 em 1 é muita coisa. Cara, não vi a hora passar, tem mais meia dúzia de perguntas, eu não vou conseguir fazer essa coisa, pelo amor de Deus. Vamos marcar outra. Eu até não posso ficar mais porque eu dou uma aula agora 8 horas. Senão eu estendia com o seu tempo que fosse. Mas vamos marcar outra. Vamos pro podcast. Como você quiser, Zé. É um prazer estar aqui trocando ideia contigo. Podcast é certeza, a gente vai bater um papo legal, mas assim, você me falou algumas coisas aqui que eu até anotei aqui que fazem muito sentido. Você falou assim, independente do que você escolher, escolha pelas suas próprias convicções. Isso é muito forte. Isso é uma frase que faz muito sentido e dá temas de outras discussões. Você também falou uma coisa que a gente sempre, que a gente sabe, mas a gente não, às vezes não olha com carinho para isso, que independente do que você for fazer, independente do que você estiver fazendo, sempre haverá julgamentos. Isso também é muito forte e a gente sabe que, infelizmente, sempre será assim. E um terceiro ponto, porque eu anotei vários aqui, mas vamos falar um terceiro, é que você falou assim, busque ser o melhor se você se propor fazer alguma coisa. Antes que você desista daquela coisa, antes que você largue mão daquilo, busque e passe algum tempo sendo o melhor possível naquilo. Essas três colocações me chamaram muita atenção e quero conhecer mais até, que eu quero muito bater esse papo mais tempo. E eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, queria te agradecer muito pelo seu sim, né? E por esse caminho. Eu tenho certeza que as pessoas que cruzarem ele, tiverem nessa mentoria, sem dúvida alguma, você vai, como você disse, fazer um caminho melhor na vida dessas pessoas, mesmo que seja um grão de areia. Então, meu irmão, de coração, te agradeço demais pela oportunidade de ter você aqui. Eu sei que a agenda é corrida. E tamo junto, conta comigo se precisar. Tem muita coisa aí que a gente vai fazer. Amém. Vou deixar um último comentário. Imagina que você é uma vela. Você vai queimar de qualquer jeito na sua vida, você vai se consumir. Você pode ser consumido como parafina para uma prancha de surf, você pode ser consumida como parafina para algum concerto,
ou você pode ser aceso. Não adianta nada você ter. Minha mãe tinha diversas velas em casa, muito lindas, que nunca foram acesas. Se ela cair no chão e quebrar, ela vira lixo. Então, já que você é uma vela, que você queime e se consuma para pelo menos iluminar as pessoas que estão à sua volta. Para quando você se for, as pessoas sentirem falta da luz que você fazia, que você causava nas pessoas que estavam à sua volta. Elas não falarem só assim, nossa, tinha um negócio que ficava aqui, né? Ah, era uma vela que era no chão, quebrou, a gente jogou fora. Ah, não, usamos para passar cera na prancha. Tava precisando, não tinha parafina. Então, já que você vai ter que viver, que você seja sentido pela luz que você deixou de iluminar, não pelo espaço que você deixou de ocupar. Valeu, meu irmão. Irmão, obrigado, cara. É isso. Isso vai muito, essa frase que você falou, vai muito de encontro de legado. E é justamente isso. Então, cara, me arrepiei aqui. É algo sensacional. Mas vamos fazer uma selfie, né? Eu tenho que printar esse momento. Bora nós. Cara, te agradeço muito mesmo. Conta comigo e é só o começo. Vamos sempre permanecer perto. Grande abraço, Com obrigado a certeza. todo mundo que Tamo assistiu, que junto. ficou aí com a gente. Contem com a gente, estamos à disposição, tanto eu quanto o Henrique. Segue ele aí, a galera que não segue ainda, que tem muito conteúdo diário na página desse cara. Um beijo no teu coração, irmão. Tamo junto, Fica viu? com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Abração. Tchau, Amém. Fica com tchau. Deus. Tchau, tchau.